Olá pessoal, tudo bem? Estou voltando aqui, pessoal, para a gente retomar nossa aula lá de cinemática escalar. Desculpa, pessoal, tinha parado na questão número 3. A gente vai fazer da 3 em diante agora, tá legal? Perdão, tinha parado na questão 3. Bom, na questão número 3, ele diz o seguinte: para responder a esta questão, utilize o seguinte código: 1, 2 e 3 estão corretas, somente 1 e 3 estão corretas, 1 e 2 estão corretas, somente a 1 está correta, somente a 3 está correta. Bom, ele diz assim: dizemos que os conceitos de movimento e repouso são conceitos relativos, pois dependem do sistema de referência estabelecido, dependem do referencial adotado. Com base nisso, podemos afirmar que 1. Um corpo parado em relação ao referencial pode estar em movimento em relação a outro referencial? Sim, verdadeiro. Pessoal, imagine a seguinte situação: você está viajando de ônibus, né? Uma hipótese, tem alguém sentado ao seu lado. Pessoal, esse alguém que está sentado ao seu lado, ele está em repouso em relação a você, mas ele está em movimento para um referencial que está fora do ônibus. Uma pessoa parada no ponto, por exemplo, quando ela vê o ônibus passando, né, para essa pessoa que está parada no ponto, você está em movimento em relação a ela. Ou seja, você está em repouso para quem está ao seu lado, mas está em movimento para quem está fora do ônibus. Então, o corpo parado em relação ao referencial pode estar em movimento em relação a outro referencial? Pode, porque movimento e repouso são conceitos relativos, dependem do referencial adotado. A 1 é verdadeira. Um livro colocado sobre uma mesa, ele está em repouso absoluto, pois, para qualquer referencial adotado, a sua posição não varia com o tempo. Mentira, pessoal. Não existe movimento e repouso absoluto. Movimento e repouso são conceitos relativos. Quando eu falo que o repouso é um conceito absoluto, significa dizer que esse livro está em repouso em relação a qualquer referencial do universo. Isso é mentira. Se eu considerar um referencial lá no Sol, por exemplo, a Terra está em movimento em relação ao Sol, né? Então esse livro ele estaria em movimento se eu pegar o Sol, se eu adotar o Sol como meu sistema de referência. Tá legal? Então não existe repouso absoluto. Repouso e movimento são conceitos relativos. Movimento, repouso, trajetória são conceitos relativos, dependem do referencial adotado. Então a 2 é falsa. 3. Em relação a um edifício, o elevador estacionado no terceiro andar está em repouso. Sim, verdadeiro. O elevador estacionado ele está em repouso em relação ao edifício. Mas em relação ao Sol, o mesmo elevador encontra-se em movimento. Claro que sim, verdadeiro. Por quê? Porque a Terra está descrevendo uma órbita elíptica em torno do Sol, né? Consequentemente, esse elevador está em movimento em relação ao Sol. Então, a 1 e 3 são verdadeiras. Opção correta, letra B, né? Olha lá, ó. As proposições resolução, as proposições 1 e 3 estão corretas. A 2 está incorreta, pois não existe repouso absoluto, nem movimento absoluto, nem trajetória absoluta. Movimento, repouso, trajetória, dependem do referencial adotado. Dependendo do referencial escolhido, o livro pode estar em movimento. Beleza? Então a resposta correta é B. Somente a 1 e 3 estão corretas, como eu tinha te falado. Bom, vamos analisar agora a questão número 4. Uma questão bem básica. Ele diz assim: um atleta percorre a distância de 100 metros, se desloca 100 metros em 10 segundos. Qual é a velocidade escalar média do atleta? Dê a resposta em km por hora e em metro por segundo. Bom, como eu calculo a velocidade média do atleta? Simples. Velocidade média é o deslocamento escalar, ΔS, dividido pelo intervalo de tempo gasto no deslocamento, né? Ou seja, velocidade média, ΔS 100 sobre ΔT. 100 dividido por 10 vai dar 10 metros por segundo. Ah, legal, mas ele quer a resposta em quilômetros por hora. Pessoal, voltando na nossa aula teórica, para eu transformar a velocidade de metro por segundo em quilômetros por hora, é só multiplicar por 3,6. Então vai ficar 10 vezes 3,6, 36 km por hora. Aqui é a resolução. Resolução da definição de velocidade escalar média vem velocidade média, ΔS dividido por ΔT. Pessoal, quem é ΔS?
é o deslocamento escalar do atleta, né? A distância percorrida pelo atleta. O atleta percorreu 100 metros no intervalo de tempo de 10 segundos. Então, eu tenho a velocidade média do atleta, é o deslocamento, a distância percorrida, 100 metros, dividido pelo tempo gasto no deslocamento, 10 segundos. Né? Então, a velocidade média do atleta, 100 metros dividido por 10 segundos, a velocidade média dele é 10 metros por segundo. Né? Beleza, mas ele quer a resposta também em quilômetros por hora. Como eu transformo a velocidade de metro por segundo em quilômetro por hora? É só multiplicar por 3,6. 10 vezes 3,6. A velocidade média do atleta, 36 km por hora. Né? Questão bem tranquila, nada demais. Bom, questão número 5. A velocidade escalar média de uma pessoa em passo normal. Cuidado com essa questão. A velocidade escalar média de uma pessoa em passo normal é 1,5 metros por segundo. Né? 1,5 metros por segundo me deu a velocidade média da pessoa. Pergunta, quanto tempo a pessoa gasta para fazer uma caminhada de 3 quilômetros? Pessoal, muito cuidado com essa questão. Qual o cuidado que eu tenho que ter com essa questão? Observe que a velocidade média da pessoa está em metros por segundo. Né? Ele expressou a velocidade média em metro por segundo, mas expressou a distância percorrida em quilômetros. Né? Cuidado! Como a velocidade média está em metro por segundo, eu tenho que passar a distância para metro. Pessoal, volta na primeira aula, tabela de prefixos. 3 quilômetro. Quilômetro. Pessoal, o prefixo quilo é 1000 metros. 3 quilômetros. 3 quilômetros são 3.000 metros. Poxa, professor, mas por que eu tenho que colocar a distância percorrida em metros? Porque a velocidade está em metro por segundo. Observe. Ele me deu a velocidade média do atleta, me deu a distância percorrida, agora ele está pedindo o tempo que ele gastou na viagem. Simples. Olha lá. Resolução. Eu fiz para você aqui a resolução. Vamos considerar que a caminhada ocorre sempre no mesmo sentido, né? E no sentido que a trajetória foi orientada. Ou seja, imagine que esse atleta está se movimentando no sentido da orientação positiva da trajetória. Nestas condições, a variação de espaço ou a distância percorrida, né? A variação de espaço coincide com a distância percorrida. Então eu venho velocidade média do atleta, 1,5 metro por segundo. Né? Ele me deu a velocidade média, substituo. Distância percorrida, 3.000 metros. Aí eu quero calcular o intervalo de tempo. Pessoal, multiplicando cruzado, aqui vai ficar 1,5 vezes ΔT. 1,5 vezes ΔT igual a 3.000. Né? Então, ΔT vai ficar 3.000 dividido por 1,5. 3.000 dividido por 1,5. Ou seja, o intervalo de tempo vai dar 2.000 segundos. Né? Pessoal, 2.000 segundos são 33 minutos e 20 segundos. Por quê? 1 minuto são 60 segundos. Então, 2.000 segundos é equivalente a 33 minutos e 20 segundos. Legal? Posso sentar? Uhum. Esqueci meu estudo. 20 segundos. Tranquilo, pessoal? Beleza. Vamos para a questão número 4. Desculpa. Questão número 4 não, pessoal. Questão número 6. Né? Desculpa. A distância entre as cidades de Goiânia e de Caldas Novas é 169 quilômetros. Viu? A distância entre Goiânia e Caldas Novas é 169 quilômetros. Um ônibus parte de Goiânia às 13 horas, 1 hora da tarde, e chega à cidade de Caldas Novas às 15 horas e 10 minutos. Ou seja, saiu daqui 1 hora, chegou lá 3h10, o ônibus gastou 2 horas e 10 na viagem. Né? Só que ele fez uma parada de 10 minutos no posto de abastecimento. Qual é a velocidade escalar média desenvolvida pelo ônibus nesse trajeto? Aqui, pessoal, os alunos se confundem, porque o aluno pensa assim, poxa, professor, o ônibus ficou parado 10 minutos.
eu tenho que descontar os 10 minutos que ele ficou parado? Não, pessoal. Claro que não. Os 10 minutos que ele ficou parado é contado como tempo de viagem. Por exemplo, se você vai fazer uma viagem do Rio de Janeiro até São Paulo, se você sai daqui 8 horas da manhã, chega em São Paulo 1 hora da tarde, pessoal, você gastou 5 horas na viagem. Agora, se você vai parar para fazer um lanche, né? Se você para para fazer um lanche, se você aumenta a sua velocidade no momento de perigo, né? Melhor, no momento de ultrapassagem de outro veículo, se você diminui a velocidade no momento de perigo, pessoal, tudo isso é contado como tempo de viagem. Tá legal? Então quanto tempo ele gastou na viagem? Saiu daqui 13 horas, chegou lá 15h10, 2 horas e 10 minutos. Tá legal? Cuidado aqui agora, pessoal, porque eu vou ter que passar 10 minutos para a hora, né? Então ele gastou 2 horas e 10 minutos. Então vamos lá, vamos calcular a velocidade média do ônibus em km por hora. Aí vai, gente, ó. Temos resolução. A gente tem que a distância percorrida pelo ônibus na viagem, 169 quilômetros, né? Porque ele saiu da cidade de Goiânia e viajou até Caldas Novas. A distância entre as cidades, 169 quilômetros. Então, o ônibus vai percorrer uma distância de 169 quilômetros, né? Essa distância percorrida pelo ônibus. Quanto tempo ele vai gastar na viagem? O ônibus saiu daqui 13 horas, chegou na outra cidade 15h10. Ele vai gastar 2 horas e 10. 2 horas e 10 na viagem. Beleza? Só que aqui, pessoal, o tempo é dado em horas e minutos. O que eu vou fazer? Vou passar tudo para hora. Como? 2 horas mais 10 minutos. Pessoal, 10 minutos é 1/6 da hora. Professor, por que 10 minutos é 1/6 da hora? Pessoal, pensa comigo. 1 hora são 60 minutos. Faz uma regrinha de 3 básica. 1 hora são 60 minutos. Então, 10 minutos é que fração da hora? X. Faz uma regrinha de 3 básica. Né? Ou seja, 10 minutos é 1/6 de hora. Então, o tempo que ele gastou na viagem é 2 horas mais 1/6 da hora. Tirando o MMC, de forma rápida, ó, a gente aprende lá na matemática assim. Ó. Como é que eu tiro o MMC? Eu multiplico cruzado. Ó. Coloco 1 aqui embaixo, multiplico cruzado. 6 vezes 2, 12. 1 vezes 1, 1. Então, vai ficar 12 mais 1, 13. Dividido por 6 vezes 1, 6. Então, o tempo que ele gastou na viagem, 13/6 da hora. Legal? Então, qual vai ser a velocidade média do ônibus? ΔS sobre ΔT. Legal? Quem é o ΔS? A distância percorrida pelo ônibus. A distância percorrida pelo ônibus, 169 km. Tempo gasto na viagem, 13/6 de hora. Tranquilo? Pessoal, divisão de fração. Repito a primeira fração, multiplico pelo inverso a segunda. Então vai ficar 169 vezes 6 dividido por 13. 169 dividido por 13 vai dar 13. 13 vezes 6, 78 km por hora. Viu? Essa foi a velocidade média do ônibus na viagem. Observe aqui, ó, observação. Observação. Cuidado. No cálculo do intervalo de tempo, não devemos subtrair os 10 minutos, foi o que eu te falei, referente à parada. Para determinar a velocidade média, devemos conhecer, além da variação de espaço, ou seja, além da distância percorrida, os instantes da partida e o de chegada. Pessoal, se ele saiu daqui 13 horas, chegou lá 15h10, pessoal, ele gastou 2 horas e 10 na viagem. Ah, professor, mas ele ficou parado 20 minutos, 30 minutos. Pessoal, não importa. No cálculo da velocidade média, importa o tempo gasto na viagem. O tempo que ele ficou parado não é contado como tempo de viagem. Tá legal? 78 km por hora. Bom, outra questão bem bacana. Essa questão aqui, pessoal, tem uma saída bem rápida para ela. Né? E diz assim, ó, numa viagem de João Pessoa a Cabedelo, uma moto desenvolve a velocidade escalar média de 80 km por hora até a metade do percurso. Ou seja, até a metade do percurso, a moto desenvolveu a velocidade de 80 km por hora. Né? E de 60 km por hora na metade seguinte. Ou seja, a moto percorreu metade do trajeto com uma velocidade de 60 km por hora, a outra metade com a velocidade de 80 km por hora. Ele pergunta, qual é a velocidade escalar média desenvolvida pela moto
de João Pessoa até Cabedelo. Ou seja, ele quer saber, pessoal, qual é a velocidade média da moto na viagem toda. Tranquilo? Ou seja, a moto percorreu a metade do trajeto, metade da distância, com a velocidade de 80 km por hora. A outra metade, a 60 km por hora. Pessoal, tem uma saída bem rápida para essa questão. Nesse tipo de problema, em que a partícula percorre metade da distância com a velocidade V1, a outra metade com a velocidade V2, a velocidade média é a média harmônica das velocidades. Ih, professor, não entendi nada. Calma que eu vou te explicar. Como é que você poderia fazer o cálculo de forma rápida aqui na prova? Ó, você vai fazer assim, ó, a velocidade média ela é calculada do seguinte modo. 2 vezes V1, que é 80, 2 vezes 80, vezes 60, dividido por 80 mais 60, que é 140. Média harmônica vai ficar 2 vezes 80. Aqui, ó, vou pegar a calculadora e fazer para você aqui, ó, para a gente sair rápido. Ó. 2 vezes 80, ficaria assim, ó. 2 vezes 80 vezes 60, viu? Isso tudo deu 9.600, dividido pela soma das velocidades, V1 mais V2, 80 mais 60, 140. Olha lá, a velocidade média da moto ficaria aproximadamente 68,5 km por hora, né? 68,57, viu? Ou seja, esse é o caminho mais rápido, né? Aqui eu fiz de uma outra maneira. A gente poderia calcular também, calcular pelo tempo, né? Olha lá, vamos indicar por D, só que aqui vai demorar mais, tá, pessoal? Nesse tipo de problema, o que é conveniente você fazer? A moto percorreu a primeira metade, o automóvel, a partícula. Primeira metade com a velocidade V1. A outra metade do trajeto com a velocidade V2, a velocidade média é a média harmônica das velocidades. 2 vezes V1 vezes V2 dividido por V1 mais V2. Ou você poderia usar esse raciocínio, que você vai perder um tempinho maior. Resolução. Vamos indicar por D a distância de João Pessoa até o ponto médio da trajetória. Tranquilo? No segundo trecho, do ponto médio até Cabedelo, a distância a ser percorrida também é D, metade e metade. O primeiro trecho será percorrido no intervalo de tempo D sobre 80. Por quê? Se velocidade média é distância sobre tempo, o tempo é distância sobre velocidade. Só que aqui vai demorar mais. O segundo trecho, o tempo gasto no segundo trecho, distância sobre a velocidade. Né? Então, o tempo total gasto no percurso é a soma dos tempos. O tempo que ele gastou no primeiro trecho mais o que ele gastou no segundo. Mas a distância total percorrida é 2D, por quê? Metade, metade. Então vai ficar velocidade média, distância total percorrida 2D, dividido pelo tempo total, 7D sobre 240. Né? Dividindo a velocidade média, melhor dizendo, distância total dividido pelo tempo total, 2D sobre 7D sobre 240, fazendo o cálculo, tu vai achar 68,6 aproximadamente. Nesse tipo de problema, não é conveniente você fazer dessa forma. Faz pela média harmônica. 2 percursos iguais, velocidade média, 2 vezes V1 vezes V2, então vai ficar 2 vezes 80 vezes 60, sobre V1 mais V2, 80 mais 60. Tranquilo, pessoal? Você vai encontrar o mesmo resultado, bem mais rápido. Bom, questão número 8, né? Questão número 8 também é bem legal. Ele diz assim, ó, na navegação marítima, a unidade de velocidade usada nos navios é o nó, né? Nó. E o seu valor equivale a aproximadamente 1,8 km por hora. Um nó é 1,8 km por hora. Um navio se movimenta a uma velocidade média de 20 nós. Pensa comigo, pessoal. Se um nó é 1,8 km por hora, 20 nós é 20 vezes esse valor. 20 vezes 1,8. 20 vezes 1,8 vai dar 36 km por hora. Legal? Então o navio está se deslocando a 36 km por hora. Aí ele botou, um navio se movimenta com a velocidade média de 20 nós, 36 km por hora. Por quê? Se um nó é 1,8 km por hora, 20 nós é 20 vezes esse valor. Né? Então ele está viajando a 36 km por hora durante uma viagem de 5 horas.
né? Aí ele botou assim, ó, considerando que uma milha náutica equivale aproximadamente uma milha náutica, 1.800 metros, durante toda a viagem, o navio terá percorrido em milhas marítimas, viu? Ele quer saber quantas milhas marítimas esse navio percorreu. Primeiro, pessoal, eu vou descobrir a distância que ele percorre em quilômetros. Por que quilômetro, professor? Porque está me dando a velocidade média do navio em quilômetro por hora, né? Se ele me deu a velocidade do navio e o tempo gasto no percurso, eu calculo a distância que ele percorre em quilômetros. Vamos lá. Como eu calculo isso? Pessoal, para você não perder muito tempo na prova agora, se velocidade média e distância é sobre tempo, quando eu passar o tempo multiplicando, distância vai ser velocidade vezes tempo, né? Distância vai ser velocidade vezes tempo, não é isso? Então pensa comigo, ó, a velocidade média do navio, 20 vezes 1,8, né? Que vai dar 36 km por hora. Distância dividido pelo tempo. Então vai ficar 36 vezes 5. Ó, passo o 5 multiplicando, a distância percorrida vai ficar 36 vezes 5, né? Pessoal, 36 vezes 5 vai dar 36 vezes 5 vai dar 180 quilômetros. 180 quilômetros. Isso, pessoal, quilômetro são 1.000 metros, né? Então ele percorreu 180 quilômetros. Só que 180 quilômetros são 180 mil metros. Tranquilo? Beleza, mas ele quer a resposta em milhas. Pessoal, uma milha não é 1.800 metros? 1.800? Então pensa comigo. 180 mil metros dividido por 1.800. Olha lá. 180 mil metros dividido por 1.800 vai dar 100 milhas. Né? Vai dar 100 milhas. Ou seja, o navio percorreu 100 milhas. Eu descobri a distância que ele percorreu em metros, 180 mil metros. Depois eu passei para milha. Né? Para milha. Como? Dividir por 1.800, porque uma milha são 1.800 metros. Então ele percorreu 100 milhas. Letra D. Tranquilo, pessoal? Aqui, ó. Letra D. Nada demais. Mais uma questão para a gente treinar. Olha o que ele diz nessa questão. Um trem de 300 metros de comprimento. Observe, pessoal, lá no início da aula. O trem aqui ele não é mais um ponto material. Agora ele é um corpo extenso. O trem aqui é um corpo extenso. Por quê? Porque o trem tem 300 metros de comprimento. Ele atravessa completamente um túnel, 700 metros de comprimento. Sabendo que o trem realiza um movimento uniforme, ou seja, a sua velocidade se mantém constante durante toda a travessia, e que a travessia durou 1 minuto, ou seja, 60 segundos, poxa, pessoal, por que você passou o tempo a segundo? Pessoal, porque a distância está em metros, né? Unidade do sistema internacional, comprimento é medido em metro, tempo é medido em segundo. Ah, mas ele quer a velocidade média do trem em quilômetros por hora. Legal. O que eu faço primeiro? Calculo a velocidade média em metros por segundo. Depois passo para quilômetro por hora. Ah, mas eu tenho que ter um pequeno cuidado nessa questão. Cuidado. Pessoal, para o trem atravessar o túnel completamente, ele inicia a travessia do túnel quando a frente dele chega no início do túnel. O trem, ele inicia a travessia do túnel quando a frente dele chega no início do túnel. Tá aqui, ó. Aí vem ele. Quando a frente dele chegar aqui, no final do túnel, ele ainda não atravessou o túnel completamente. A frente dele percorreu 100 metros. Isso? A frente dele percorreu 100 metros até aqui. Tranquilo? A frente dele. Né? 100 metros não, pessoal, minto. O túnel tem 700 metros de comprimento. Falei besteira. A frente do trem já percorreu a frente 700 metros. Mas para o trem sair completamente, ele vai ter que percorrer mais 300 metros para a traseira dele sair aqui, ó. Então, para que o trem atravesse o túnel completamente, ele vai ter que percorrer 700 metros mais 300 metros. Ou seja, ele vai ter que percorrer 1.000 metros. Em quanto tempo? 60 segundos. Aí vamos lá, ó. Vamos lá. Ó, durante a travessia, cada ponto do trem, né, como ponto de trás,
sofre uma variação de espaço ou percorre uma distância que é dado pelo comprimento do trem mais o comprimento do túnel. Sempre que eu tiver esse tipo de problema, que um trem está atravessando um túnel, um trem está passando por outro trem, eu tenho que somar os comprimentos. Tá legal, pessoal? Então, a distância percorrida pelo trem vai ser o comprimento do trem mais o comprimento do túnel, que é 1.000 metros. Portanto, a velocidade média do trem vai ser ΔS, 1.000 metros, dividido por ΔT, 60 segundos. Então vai ficar 100 dividido por 6. Simplifico 0 com 0, 100 por 6 metros por segundo. Professor, mas ele quer a resposta em km por hora. Multiplico por 3,6. Lembra? Como é que eu transformo a velocidade de metro por segundo em km por hora? Basta multiplicar por 3,6. Tranquilo? Basta multiplicar por 3,6. Então vai ficar 100 vezes 3,6, 360. Né? Ou melhor, 3.600. Né? Dividido por 60, 60 km por hora. Essa é a velocidade média do trem durante a travessia. Não esqueça, para eu transformar a velocidade do trem de metro por segundo em km por hora, multiplico por 3,6. Tranquilo? Beleza? Pessoal, muito obrigado pela atenção, tá bom? Espero que todos estejam bem, tá legal? Até a próxima aula, pessoal, se Deus quiser.